Sérgio Oliveira, o nosso consultor aqui, o nosso colaborador na área de economia. Hoje ele vem ao vivo aqui no programa, hoje é quinta, é dia de sua participação, mas hoje ao vivo aqui no estúdio para a gente falar sobre o Pix. Bom dia, Serginho. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Aqui falávamos do Pix aqui. E todas as modalidades, por mais perfeitas inicialmente que pareciam, acabavam sendo usadas por bandidos para aplicar golpe. Já se vão 2 anos do Pix. Levando em conta o volume que circulou por lá de cerca de 13 trilhões até aqui, isso é um chamariz para bandidagem, e os golpes até agora engendrados aí pelos criminosos e tal, você diria que assim mesmo ele é mais confiável que um DOC, um TED, aquelas modalidades anteriormente existentes? A confiabilidade da operação não se questiona, né, Daércio? É um pagamento instantâneo, 7 dias da semana, qualquer hora do dia, sem tarifa. A bandidagem ela vem no rastro, né? Mas se a gente considerar assim, que são 26 bilhões de transações nesses 2 anos, né? A incidência de golpes ela chega quase a ser irrisória. É lógico que ela tem que ser considerada assim, né? Mas o custo-benefício ainda é muito maior da ferramenta do Pix. Que, eventualmente, numa situação hipotética, não existe mais Pix, a criminalidade vai achar outra forma, é o sequestro relâmpago, ela vai tentar achar. Então, a ferramenta que tem que ser usada é assim, como minimizar isso, né? Que algumas ações já foram tomadas, né? A partir de determinado momento à noite, o limite ele trava em R$1.000, né? Foi constituído aí a lista negra dos falsários, né? Hoje os bancos são obrigados, o Banco Central baixou uma portaria. Quando ele identifica um Pix suspeito de fraude, ele joga lá nesse banco de dados, então os demais bancos eles têm acesso a esse eventual CPF do beneficiário. Então é aquela briga de Tom e Jerry, né? Eles tentam fraudar e o sistema bancário tem que tentar bloquear isso. A impressão que dá, Sérgio, que é assim, entre o cara que é detentor daquele número de Pix lá e tal, e o banco, e mais quem ele paga, o favorecido. Nesse percurso é quase perfeito. O bandido age junto ao dono e esse dono vai processar uma transação que para o agente bancário lá é normal, porque é ele que está fazendo, mas mediante coação do bandido junto ao dono do Pix. Quer dizer, o golpe vem antes da transação. No campo da transação é seguro. A operação não é risco nenhum, né? O que tem mais sido utilizado pela bandidagem é o sequestro relâmpago, né? E tá lá ameaçando a pessoa, faz um Pix para tal conta, quer dizer, a operação em si ela é lícita. Sim. Quem está processando, quem está colocando a chave, quem está colocando a senha é o dono da conta, né? Tá indo o beneficiário é que é o bandido, mediante ameaça por parte do criminoso. A operação em si ela não tem risco, assim, houve uma fraude de entrar no sistema, isso até hoje não ocorreu. O sistema em si ele é blindado. Nesses 2 anos, significa dizer, cálculo meu rápido aqui, que mais ou menos, se todo brasileiro fosse ativo do ponto de vista bancário e da economia, nem todos são, tem crianças, tem um monte de gente aí que está fora desse contexto. Mas vamos imaginar que todo brasileiro fosse um agente ativo da economia e tal, direto, um agente direto da movimentação econômica, isso dá mais ou menos o que umas 100 operações por pessoa. Você falou 20 e quantos bilhões? 26 bilhões. 26 bilhões, num cálculo grosseiro, são 100 operações cada um. Hoje existe cadastrado no Banco Central de usuário do Pix 130 milhões de brasileiros. Então, metade da população. Então são 200 operações por pessoa na média. Em termos de operações, né, Daércio, já ultrapassou todos os outros meios, né? Até fevereiro, o cartão de crédito e débito ainda tinham mais transações que o Pix, mas no fechamento de setembro, que é o último do Banco Central, o Pix já aparece como a ferramenta de pagamento instantâneo mais utilizada no Brasil. O número de utilizadores e o próprio movimento aí parece que explodiu mesmo, foi no segundo ano passado para cá. Foi um processo, né, de amadurecimento. No começo o pessoal mais conservador, mais resistente, né? Tanto é que o grande nicho de utilizadores do Pix ele está entre 20 e 39 anos.
Agora, o pessoal que já... Opa, espera mais um pouquinho que está começando a entrar, né? O pessoal está entrando. Mas, em princípio, foi o pessoal mais jovem, que é mais próximo, né, das inovações tecnológicas, é que entraram de cabeça já. E agora o meio de pagamento está se estendendo para mais faixas da população. O grande atrativo é que não tem custo. Também, né? Esse é, acho que, o principal, né? Mas também é uma ferramenta que funciona os 7 dias da semana, né? Não tem horário, né? A TED, por exemplo, às 17 horas você não consegue passar mais, né? O Pix ele funciona 24 horas por dia. E tem os efeitos colaterais, né, Daércio? Assim, o Pix está proporcionando que uma grande parcela que era invisível na movimentação financeira do país, hoje ela consegue aparecer e ser avaliada, né? Através do Open Banking. Então, aquele pequeno comerciante que está no faturamento informal, hoje ele consegue chegar numa instituição financeira e mostrar: minha movimentação de Pix é assim. Então, eu tenho lastro para movimentar. Então, você está bancarizando esse pessoal. É que eles falam, né? Cria score. Exatamente. No sistema bancário e tal, e aí ele se apresenta depois como alguém em condição de pleitear empréstimos e tudo mais. Exatamente. Eu não sabia disso. Quer dizer que a movimentação do Pix é contabilizada no sistema, eles sabem quanto eu fiz de transferências e tudo mais, de modo que eles sabem o meu poder de contrair empréstimos, essas coisas todas. Para você enviar um Pix, né, você passa pelo sistema bancário. Você faz uma transação que ela tem obrigatoriamente passar pelo banco emissor e pelo banco destinatário. Então você tem como comprovar, seria como um extrato. Ó, eu não tenho como comprovar minha renda, eu não tenho uma renda formal, mas minha movimentação no Pix aqui no mês foi de R$3.000. Então o banco já consegue traçar um cadastro. Isso eu não sabia, Norberto. Interessante. Eu não também não sabia, interessante. Isso é bom ou ruim? Isso é muito bom. Você consegue bancarizar essas pessoas que estavam na informalidade e não tinham como, quero fazer um financiamento de uma casa. O cara vende salgadinho no semáforo. Ele não consegue comprovar a renda. Através do Pix ele consegue. Eu consigo ter uma receita mês de X. Está aqui. Até aí tudo bem, mas e a Receita Federal não bate o olho nisso? A Receita Federal não está preocupado com o vendedor de salgadinho no farol. Será? Né? Ele... teoricamente vai para ser. Um governo, ou para todos os últimos governos, que não se deu ao mínimo de reajustar a tabela de isenção do imposto de renda, eu começo a achar que eles estão de olho até na miudeza, sim, Sérgio. No lance do Pix, o que o governo leva de grande vantagem aí é uma economia muito grande, porque assim, você está diminuindo o meio circulante, né? Quanto mais transação instantânea eletrônica, menos dinheiro vivo circulando. Menos emissão de moedas. A confecção do dinheiro custa muito cara. Então, você começa a diminuir o teu gasto com confecção de dinheiro. O Banco Central não foi bonzinho. Ele pensou nisso quando ele instituiu o Pix lá atrás, além das facilidades. Né? Você tocou no assunto dos bancos no começo. Então, era a minha próxima pergunta. Os bancos, no começo do Pix, vamos lembrar que qualquer operação de transferência que a gente fizesse, seria DOC, TED, eles cobravam lá 15, 20 reais. Tinha tal. uma taxa. O banco ganhava com isso. Aí veio o Pix, que é gratuito. E aí, no começo, os bancos torciam o nariz por tal do Pix. Eu vejo que os bancos parece que agora estão abraçando o Pix, como quer dizer, vem cá, meu amor. Por quê? É um grande folclore falar que os bancos, tirei o dinheiro do banco, os bancos estão bravos. Só em economia, Daércio, de carro forte, os bancos estão economizando 10 bilhões ano. Que não precisa mais então ele deixa de ganhar na tarifa, né? Mas deixa de ter custo com manutenção de cash dispenser. Bom, eu imagino, eu não pego dinheiro na mão faz muito tempo. Eu nunca peguei uma nota de 200. Eu não pego, mesmo que fosse de outro valor, é raríssimas vezes eu tenho dinheiro na mão. Porque você faz operação, cartão, tá, não sei o quê. Fácil. E aí, entendeu? Outro então também. É verdade, você imagina, se todo mundo tá assim, o que custava transportar e os riscos e prejuízos todos isso tudo, que agora... Assalto, explodia cash dispenser. As empresas que transportam os valores também devem estar num prejuízo danado, então... Ela tem outros caminhos, né, Daércio? Ela também não transporta só para banco, né? Para grandes redes de varejo, para supermercado. Então, no fim, o mercado se ajusta, né? Outra situação dos bancos também é que muita gente passou a ser bancarizada. Para me ter Pix, eu tenho que ter uma conta.
Quando abre a conta, banco nenhum banco pede. Já oferece o cartão de crédito, se a pessoa tem condição, já cobra a tarifinha da manutenção de conta. Banqueiro nunca perde, meu amigo. Nunca perde. Bom, aí, quando o sujeito é negativado no Serasa, estou perguntando isso porque tem uma quantidade gigantesca de brasileiros inadimplentes. Isso não é bom, porque, entre outras coisas, ele deixa de circular dinheiro no banco ali, até o banco quer sanear isso aí, deixar ele quites. E aí tem um monte de negocie lá, ganha descontos, aquelas coisas todas. A gente fica pensando que o banco é bonzinho. O banco quer você sadio. Então é melhor ter você sadio do que não. E houve um tempo que gerentes de bancos na rede particular, vamos dizer, faltava o cara ficar na calçada pegando o freguês novo no laço, porque ele tinha metas. O banco falava pro gerente, você vai ter que me arrumar mais X clientes correntistas esse mês. Então o cara saía catando no laço um novo freguês. O Pix agora acabou fazendo isso de graça para os bancos. Sem custo, né? Não é? Não precisa ter uma pessoa lá atendendo, perdendo hora, trabalho, senha na fila, né? Ele tira o trabalho dele e coloca na rua. O cliente está trabalhando de funcionário para ele, está fazendo toda a operação. Isso é custo, ele se vê desobrigado de contratar mais funcionários. Então, a extensão do Pix, ela vai muito além da que a transação, fechou, tá vindo. O banco não perde, né? Nunca perde. Se um banqueiro pular de um prédio, você pula atrás. Deve ser coisa boa. Eles não perdem uma, né? E o interessante, né, Décio? Assim, o Pix também não é invenção nossa, né? Ele existe em 60 países. É bom você falar disso, porque a ideia que ficou é de que isso é um sistema brasileiro, originalmente brasileiro, e não é. Não. O Pix, o nome é nosso, né? Mas o pagamento instantâneo, o primeiro país a utilizar isso foi o Japão em 1973. Desde 73 que já existe pagamento instantâneo no Japão, né? Desse jeito? Nessa modalidade? Desse jeito, gratuito? esse modelo. Gratuito? Exatamente igual. Quer dizer que nós pagamos aí 50 anos aquilo que no mundo era de graça? Sim. Como nós somos espertos, o brasileiro é muito esperto. Mas a maioria, em volume de transações, a gente só tem 2 anos de Pix, mas o Brasil já está entre os 3 maiores países com mais transações. É a Índia, China e Brasil que mais tem. E é uma característica muito grande, assim, ele emplaca com maior força em países emergentes que atinge justamente essa população com menos poder aquisitivo. Tanto é que os Estados Unidos não tem Pix, vai entrar só ano que vem. Não tinha lá? Não tem ainda. Oi. Ainda não tem. Se é tão bom, por que não? Devido à renda per capita do país ser maior. Grande, é bem maior. Então a facilidade, não existe tanta tarifa como tem aqui, né? Então para eles não é prioridade zero, mas também a partir de 2023 eles devem desencadear o pagamento instantâneo lá também. O americano já tem mais né, uns trocos a mais. O que cobram lá também é um negócio. Você está trabalhando com um público com poder aquisitivo. Aqui era um negócio escorchante, né? E seguramente o fato de ser gratuito foi o elemento principal, né? De tornar o Brasil quase o maior do ranking hoje. Com certeza. Eu achava que o banco ia ter só prejuízo com isso. Os caras perdem um lado, ganham do outro. Você tira o muro, o gato continua em cima. Com os bancos. O banco é assim, você tira o muro, o gato continua em cima andando. É um mercado muito amadurecido, né? Mas o mercado bancário brasileiro, dizem que, a despeito disso, é um mercado muito responsável. Né? Eles falam, por exemplo, o sistema bancário americano fez uma lambança, deu dinheiro para todo mundo, quebrou o sistema imobiliário lá, né? De 2008, né? Aí estavam dizendo, sabe quando ia acontecer isso no Brasil? Nunca. Dar crédito demasiado aqui no Brasil, os bancos já são mais zelosos, eles são mais cuidadosos. Dizem que o sistema nosso é cuidadoso. É muito mais conservador, né? Se você pegar a bolha imobiliária nos Estados Unidos, assim, um apartamento ele chegou a ser financiado 4 vezes, né? Então, fazendo refinanciamento em cima de refinanciamento. No Brasil, se você for financiar um apartamento aqui em Matão hoje, o banco vai te
te financiar 80% do valor de avaliação. Não é. Então o lastro fácil. sempre vai estar protegido. Então o risco da gente ter uma bolha imobiliária igual nos moldes dos Lá Estados Unidos, é difícil. sem chance. Difícil. Os bancos brasileiros são muito mais. O máximo que se faz aqui hoje É um verdade que aporte, ele está preservando a si mesmo, antes de mais nada. O interesse é dele mesmo. Mas, no fim, isso acaba compondo um sistema bancário cuidadoso. Sólido, exatamente. Né? Que é o nosso aqui no Brasil. Olha aí. E, de qualquer modo, o Pix veio para. A menos que um acidente de percurso muito grande aconteça, ele veio para ficar definitivamente, né? 2 anos depois. Já está totalmente solidificado, né, Décio? Caiu no gosto popular, é o queridinho do brasileiro, né? É um sistema que se mostrou seguro, até hoje não apareceu nenhuma fraude de entrada no sistema Pix, né? Ele é ágil, ele é rápido, né? Atinge todas as classes da população. Você vê a pessoa hoje pedindo esmola no farol, né? Com o número do Pix, né? É verdade. Então, ele realmente horizontalizou, né, para a população toda. Olha que coisa, né? Um sistema que não é perfeito. Aí você tem toda. A gente duvida de tudo aqui no Brasil, né? Porque Isso também, você sabe, tem tanto golpe por aí que você duvida até das urnas, esse rolo todo, tá? E depois. Porque tudo é possível mesmo, né? Tudo bem. Mas o Pix está aí, forte, né? Pelo menos na parte da operação entre o cliente, a instituição bancária e o credor lá na frente, seguro. Seguríssimo o negócio. O golpe se dá extra Na periferia. transação. Exatamente. Né? Ou seja, o bandido e o cliente do Pix lá. Dali pra frente, ninguém consegue, ou não conseguiu até aqui, desmoralizar o Pix. Né? Como pode acontecer com a TED, com o DOC, né? Eu rendi o Adalberto, me faz uma TED para tal conta. A grande diferença é que a TED ela demora mais para ser processada, né? O Pix é instantâneo, que é outra ferramenta que os bancos têm usado também, que quando há suspeita, ele pode finalizar o Pix após 72 horas, que é uma forma de desestimular o bandido que está pressionando a pessoa, desde que o banco perceba algum sinal de irregularidade. Tem os bancos aí. Tem os bancos que largam a coisa correr mais frouxa, outros são mais cuidadosos. E já aconteceu comigo, de repente, não porque o valor fosse alto, porque eu fiz 1 ou 2 no mesmo dia e tal. Já veio uma mensagem. Acendeu uma luz lá. Você fez essa operação. Na hora de dizer, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu diria. Ao mesmo tempo, legal que o banco se preocupou com isso, pelo menos ele vai me avisar. Né? E então, Sérgio, não é o assunto da entrevista, mas o que antecedeu a sua entrevista foi um derrame aí de notas falsas. E aí um ouvinte aproveitou que você está aqui, ele não poderia dar alguma dica desse negócio de nota? Foi isso, né, Felipe? Isso, Dércio. O ouvinte perguntou, aproveitando que o Serginho está aqui, pergunta para ele como que faz para identificar notas falsas. A maneira mais tem algum rápida modo mais... é no tato, né? Você pegar onde tem aquela tarja de alumínio lá, ela tem que estar em relevo. Normalmente a nota falsa, você vai passar a mão, ela está na mesma... Aí já tem uma dica boa. Gente, a nota, de fato, tem uma tarja, vamos chamar assim, vertical. Isso. Acho que do lado direito, depende do lado que você pega a nota. Mas tem uma tarja prata de quase 1 centímetro ali. Como é que é, Felipe? É um holograma. Mas, dito assim, talvez nem todos entenderão. Então, coloca aquela tarja prata que tem lá. Se passar a mão e for lisinho... O falsário não consegue fazer aquilo em relevo, né? Ele vai imprimir... Porque a nota original tem um relevo. Se você passar a mão, você vai sentir umas ranhuras, um desenho lá e tal. É isso, né? É a forma mais rápida de você estar na pressa de vejo uma nota isso. dessa faz tanto tempo que eu nem lembro como é que é isso. Tem o quê? Número? Alguma coisa gravado? Ela tem uns desenhos. uma ranhura, né? Se você passar o dedo é áspero, tem uns desenhos. Você vai sentir um relevo, um leve relevo. Essa é a original. A original. A falsa, você passa o dedo naquela tarja e ela corre lisinho, você não sente nada. Papel, o resto da cédula, né? Porque ela é impressa no total. Tem mais alguma coisa? E colocando contra a luz também a marca d'água lá, mas isso aí
eles até conseguem pôr uma sombra, ela não chega a ser uma marca d'água. Mas engana. Dá para enganar. O jeito mais seguro mesmo é no tato que a gente fala. Predomina a nota nova, bem novinha. E a cédula também, o papel... É mais dura. O papel moeda, ele tem uma textura diferente do papel impresso também, né? Mas aí, para pessoa que está mais acostumada, de repente um caixa de banco, o pessoal do pedágio consegue perceber. O leigo vai ser mais difícil. O que é? A nota falsa é mais dura, mas um papel mais... É um papel mais liso. O papel moeda ele é mais texturizado. É? Né? Ele é uma qualidade melhor. Mas essa da tarja é uma boa dica. Uma boa dica. Uma boa dica. Ficar esperto na hora que for pegar uma nota de R$100, né? Mas existem equipamentos, né? Existe equipamento. Só mais de comércio. Mas é o comércio que tem, né? Para o cidadão comum já... Não faria sentido, ou não houve razão para... Custo-benefício aí. O custo-benefício. Pô, que bacana. Mais alguma pergunta, Não, Adalberto? na verdade, a dúvida é o seguinte: a dúvida é popular como leigo a respeito do Pix. Quando o Pix veio, você sabe que a gente sempre fica, o brasileiro fica com o pé atrás. Veio de graça, a gente não vai pagar taxa sobre isso, como é que fica? E agora, nós estamos com uma mudança de governo. Você acha que esse Pix poderá ser taxado ou não? Olha, você fez a mesma pergunta que um outro ouvinte lá no WhatsApp. E a pessoa não fez com nenhum critério de ideologia, essas Não. bobagens aí que a gente mesmo está vendo aí de todos os lados, né? Isso Não. é uma coisa de... O duro é que tá assim, a gente tem que tomar cuidado com o que fala ultimamente. É um negócio as de pessoas terra podem interpretar plana aí. diferente, Tirando o terraplanismo, esse ouvinte não fez a pergunta com qualquer outro propósito senão esse. Quer dizer, por imaginar que cada um vai ter uma política econômica. E aí faz todo sentido que cada governo tem uma condição econômica de um jeito. Então ele pergunta, tendo dado tão certo, sendo gratuito, ele pergunta a você se esse novo governo poderá, de alguma forma, mexer nisso aí que está funcionando também. Vamos lá. Realmente saiu, né? Vai ser taxado em 5,76% a transação. Quer dizer, esse número já é um absurdo. Agora, vamos pensar juntos, né? Por que um Ministério da Economia ou um governo ele iria atacar uma ferramenta? Se eu vou taxar o Pix, o que acontece no outro dia, Décio? Ninguém mais usa o Pix, volta a usar a TED ou o DOC. Seria muito mais razoável. Se tiver taxação, vai ser sobre toda a movimentação financeira nos moldes que foi a CPMF. Né? Então, você falar explicitamente do Pix é terrorismo. Não vai acontecer. Né? A pergunta, de qualquer forma, é cabível, porque também nós já vemos umas coisas aqui no Brasil, hein? Mas se fosse para ver uma taxação, por que só em uma ferramenta, só no Pix? Então, mas a gente já viu coisas aqui que também, antes de acontecer, a gente falava por que alguém faria. Vamos lembrar aqui, por falar em faria, não vai nenhum trocadilho, é que eu lembrei do PC Farias, e lembrei do Collor. O Collor, cara de pau, no último debate, quando ele ganhou a eleição para presidente, no último debate, o cara de pau olhando sério como ele olhava para a câmera. Se vocês votarem no meu adversário, ele vai sequestrar o dinheiro da poupança. Ele falou isso, que o adversário dele, se ganhasse, ia sequestrar a poupança dos brasileiros, dos pobres aposentados, não sei o quê, fez um mau discurso. Pois ele entrou lá poucos dias depois, escolhida a dona Zélia Cardoso de Mello. Eles sequestraram o dinheiro do povo da poupança. Ele fez aquilo que ele acreditou que o outro ia fazer. Então... Aquilo foi uma insanidade. Não, foi um negócio de louco. Bom, insanidade foi a gente ter votado num cara que ninguém sabia quem era. Só porque... né, dava lá aquelas... Caçador de Marajás. Né? Dava aquela limpada assim no nariz e tal, porque tinha muito problema de rinite alérgica. E descia dos helicópteros onde ele ia. Aquela cara, esse é o cara! Porque o brasileiro adora um ídolo, ele adora um salvador da pátria. Ele espera que um dia virá um príncipe encantado montado num cavalo branco para redimir. A gente não escolhe um servidor público. Nós elegemos um servidor público. Pararam para pensar que não tem essa idolatria, essa divindade em quem é candidato à presidência da República, seja ele quem for. Você está elegendo um funcionário público que nós vamos pagar
para ele gerir as nossas coisas, é só isso. Mas a gente adora um fla-flu. E aí desceu do Nordeste esse cara que ninguém sabia quem era. Encantou. As mulheres se apaixonaram porque ele era bonitão. Ele descia do helicóptero dele para visitar as cidades em campanha e fazia aqueles gestos. Todo mundo, é esse. Safado, sem vergonha, rapaz. Já no primeiro mês roubou o dinheiro da mulher, dos velhos, pô. Muita gente morreu. Muita gente morreu. Morreu à míngua. Porque sequestraram o dinheiro dele. Foi o pior, um dos maiores golpes da história do Brasil, não foi? E assim, né? Totalmente sem planejamento. Eu me lembro que a primeira coletiva que a Zélia deu com a equipe econômica, porque existia uma tablita, né? Você lembra? A tablita. Como é que faz com o cheque pré-datado? Aí ela olhou para a cara do Ibrahim Eres, eles não tinham resposta. Quer dizer, uma coisa totalmente, vamos fazer, vamos, e boa, não mediram consequência. Uma coisa totalmente vamos buscar dinheiro na conta do povo. Armadura. Imagina você aí que não foi dessa época, depois liga pro tio Serginho que ele explica pra você, viu, meninão, o que foi esse tempo aí que vocês não viveram. Porque tem muita gente que começou a virar político, não. O cara nunca se interessou por política, ele acordou esses dias e virou cientista político. Ele não leu a história, ele não conheceu a história, ele acordou no presente e disse assim, eu já entendo de política. Porque eu acho que... E sai fazendo pregação. Você perguntar pra ele, escuta, mas... o que você sabe de... Ele não sabe. Você perguntar aí pro cara, eu sou como é que é? Sou liberal. O que é liberal? Ele não sabe. Você pergunta aquele partido PSA, eu não lembro o nome, é uma 3 letras, né? Ou somos social-democracia. O que é uma social-democracia? Não sabe. Ele não saberá dizer. Se você citar um nome de alguém que tenha sido o grande nome mundial da social-democracia, ele não sabe dizer. Tem muita gente na direita aí que você perguntar o que é direita e citar da história, como foi a história, os líderes que defendem, ele não sabe. Não estou falando de eleitor, não, estou falando de gente dos partidos, sabe? Você perguntar para muita gente da esquerda o que é a esquerda, tem muita gente lá que nem sabe o que está fazendo ali. E a turma briga, perde amigos, e manda mentiras, que eu estou de saco cheio de receber mentiras de amigos. O cara sabe que é mentira e fica querendo me convencer de uma mentira. Ele sabe que eu sei que não é, mas manda. Porque você está mexendo com um cara de... Eu sou besta, pô. Me agride, né? O cara está subestimando o pouquinho de inteligência que a gente tem. Ele sabe que é mentira, passa para frente como se verdade fosse e manda para os amigos que ele sabe que não vão engolir. Eu tô vendo todo mundo querendo enganar todo mundo, em todos os lados políticos, hein? Passa fake, enganando o próprio companheiro dele. Que raça é essa, pô? Desculpa, Serginho, que eu viajei aqui agora. Mas tá me irritando isso aí, viu, Sérgio? Complicado. O cara subestima você, ele sabe que você sabe. Mas manda. A gente tá vivendo um momento difícil mesmo. Ele recebe uma mentira, sabe que é mentira, dá uma risadinha e espalha para todo mundo como se fosse verdade. Ele põe numa rede que vai para qualquer um. Para aquele que talvez acreditasse, para aquele que ele sabe que não vai acreditar. Mas manda. Vai mandando. Se a gente prega um momento aí, né? Vamos ser politicamente corretos, né? Então, antes de você cobrar para terceiros, você tem que agir como você colocou, né? Eu recebo uma coisa que basta eu ter um mínimo de raciocínio lógico que eu vejo que isso aqui é mentira. Não faz sentido. Não, a pessoa acaba compartilhando isso e multiplicando uma informação que não tem qualquer embasamento de verdade. Né? Repito que eu vejo isso em todos os lados. Eu não estou aqui com certeza, buscando um ou outro, não. Estou dizendo que em todos os lados tem. Mas o triste é isso. Eu fico magoado de ver, dá vontade de falar pro cara, você é meu amigo, pô. Não me manda mais essas coisas. Não é porque eu não gosto do seu candidato, não é nada disso. Você está me subestimando, você está me chamando de burro. Você pensa que eu sou tão otário assim? Eu não sou tão inteligente, mas não sou tão otário, pô. Você sabe que é mentira, por que você está mandando para mim? Que diabo de amigo, que raio de amigo que é você, pô? Chega só a mentira de acreditar que o Palmeiras tem mundial. Já tá bom essa aí, né, Dani? Não. Uma tá boa. Achei um sócio. O sócio do Beto.
Firme então, 2 anos de Pix foi o assunto de hoje que trouxe aqui ao programa para o nosso prazer o Sérgio Oliveira, que é o nosso colaborador semanal, né, com as suas participações às terças e quintas, mas hoje, muito especialmente, tendo aqui ao vivo participado exatamente para falar desses 2 anos de Pix no Brasil. Obrigado, Serginho. Obrigado a vocês pela oportunidade. Abraço. Outro abraço. Tchau, tchau.